Boa noite. Boa noite. Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Nós estamos na série Atos da Igreja. E eu queria falar um pouco, recapitular um pouco sobre o que o Asaf pregou, o Lê pregou e o Gi ministrou no último domingo. O Asaf veio falar sobre o assunto Jesus estar vivo dentro de nós. Jesus, ele ser um assunto fácil, leve, o principal assunto da nossa vida. Aí, depois veio o Leandro falando sobre família espiritual. E depois veio o Giovanni falando sobre responsabilidade, sermos responsáveis. Que evangelizar não é para o Leandro, não é para os líderes, não é para a diaconia, não. Evangelizar é para todos nós. Todos nós temos uma porção de responsabilidade. E hoje eu queria falar evangelismo e fim dos tempos. Evangelismo e a volta de Jesus. E parece a primeiro momento que isso não tem nada a ver, mas isso tem tudo a ver com a volta de Jesus. A Bíblia, ela vai citar a volta de Jesus, comparando a volta de Jesus com uma noiva que aguarda o noivo. E muitas das vezes a gente aprendeu que, nossa, volta de Jesus, meu Deus do céu, cuida da sua vida aí, porque Jesus está voltando e vai te mandar para o inferno. Só que não. A intenção bíblica, quando se trata de volta de Jesus, é uma expectativa que uma noiva sente pelo noivo. Uma santa expectativa, é um anseio. Seria muito estranho uma noiva, ela falar assim, tô nem pro meu casamento não, nem sei qual roupa eu vou vestir. Isso seria completamente estranho. Mostraria um desprezo que a noiva sente pelo noivo. E só que quando se trata de noiva, a noiva ela tem uma santa expectativa, um anseio dentro dela. Cara, o noivo vai vir, a gente vai casar e a gente vai viver juntos. E a Bíblia, quando fala da volta de Jesus, ela está falando exatamente isso. É nós nos relacionarmos com Deus com santa expectativa para um dia estarmos com Ele. Estão comigo? Estão comigo até agora? E o que é um estilo de vida focado na volta de Jesus? O que seria um estilo de vida focado na volta de Jesus? Será que seria pular para cima e cantar Maranata? Será que seria ouvir uma boa ministração, ir na igreja todo domingo, dar o dízimo e oferta? Não. Hoje a gente vai aprender sobre um estilo de vida Maranata. Um estilo de vida, ele virá. Quero que você abra comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3. Sabe o que Deus está procurando da gente? É essência. Essência, sabe? Gente, a gente acostuma com as coisas, sabe? A gente acostuma com músicas. A gente acostuma com palavras Maranata. Jesus está voltando. A gente acostuma. Só que Deus, olha o que Jesus vai falar para a mulher do poço. Jesus vai falar assim, que Ele procura verdadeiros adoradores. Que o adoram em espírito e em verdade. Olha essa palavra, em espírito e em verdade. Então presta atenção, eu quero caminhar com vocês sobre um estilo de vida que aponta para a volta de Jesus, beleza? Vamos ler lá o versículo 11. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Versículo 12, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda, ponto. Aguardando o dia do Senhor e esperando, aguardando e apressando a sua vinda. Cleverson, o que seria aguardar e esperar?
Quando a Bíblia fala de aguardar e esperar, ela está falando de uma espera ativa e não uma espera sentado. Entende? Já aceitei Jesus aqui, glória a Deus, e agora eu estou esperando Jesus voltar. Não. É mais do que isso. É relacionamento. E presta atenção no que eu vou falar. Olha o versículo 11, o que vai falar? Que espécie de pessoas é necessário que vocês sejam? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Algumas versões vai falar santo proceder. O que é santo proceder? Santo proceder é um procedimento que espelha a essência de quem Deus é. Vamos lá. Santidade, procedimento que espelha a essência de quem Deus é. Aí talvez você é o primeiro a falar, impossível. Cara, é impossível. Como que eu vou espelhar a essência de Deus? Tem um procedimento que espelha a essência de Deus. Aí o versículo, aí a próxima palavra, piedade, responde à santidade. Porque piedade, quando a gente vai no original, no contexto, está falando de um relacionamento ativo com o Espírito Santo. Relacionamento ativo com Deus. A palavra piedade no contexto, ela traz essa essência no texto. Relacionamento ativo com Deus. Então, vamos lá. Um relacionamento ativo com Deus gera em nós um proceder que espelha a essência de Deus. Consegue entender? Todos estão me acompanhando? E quando a gente ouve o Asaf pregar, o Gi pregando, o Lê pregando, a primeira coisa que gerou dentro de mim, e acredito que gerou dentro de vocês, é como que faz para me obedecer? Eu quero mudar, cara. Eu quero obedecer, eu quero fazer a coisa certa. Eu quero viver um estilo de vida igual esses caras estão falando. E eu queria falar para vocês que existe uma diferença entre obedecer e desobedecer. Isso é importante, presta atenção. Se eu falar pro Gabs, vai lá atrás e apaga a luz. Aí ele simplesmente ignorar. Ele estaria desobedecendo na tese. E se ele fosse lá apagasse a luz, ele estaria obedecendo. Coisas opostas, não. Só que obediência e desobediência na Bíblia é uma linha tênue. É uma linha fina. Não é simplesmente ir lá e fazer o que é errado, destoa, igual o preto do branco. Não. É sobre a essência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma criança de 5 anos brincando numa cadeira. E ela está brincando, girando na cadeira. Aí o pai chega para ela e fala assim, ó, desce da cadeira, não rela na cadeira. Você vai cair, não rela na cadeira. Aí a criança desce e fica assim, não tô relando. Fica olhando pro pai, assim, provocando o pai. Não tô relando. Na teoria, ela realmente está obedecendo. O pai falou, não rela na cadeira, e ela não está relando. Só que o coração dela é um coração desobediente. Aí você pergunta assim, cara, que top isso. Só que o que isso tem a ver com o evangelismo? Vamos lá, você vai entender. Fica calmo, vai chegar lá. Só que eu queria mostrar para vocês biblicamente isso. Abre comigo em 2 Crônicas. Vamos falar de um homem que ele fez o que era certo, cara, mas com o coração errado. Vamos lá. Versículo 2. Esse é um dos versículos que mais mexeu comigo. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Praticou Amazias o que é correto, agradável diante dos olhos de Yahvé, o Senhor. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Cara, isso é muito forte. Algumas versões vai falar, não agiu com total inteireza de coração. E olha que loucura, olha o que o texto vai falar. Praticou o que era correto e agradável. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar isso? Cara, ele fazia tudo certo. Ele ia na igreja todo domingo, dava dízimo, dava oferta, ele tinha comunhão com os outros, mas ele não tinha o coração dele inteiro. Deus não chamou você para fazer evangelismo. O que eu tenho que fazer? Vou lá pregar o evangelho pro meu vizinho. Ô irmão, não, cara. Pregar o evangelho pro seu vizinho é lícito a partir de que a sua vida testifica o que você fala. Por isso que é um estilo de vida, não palavras vazias. Deus chamou a gente para obedecer. O que isso tem a ver com o evangelismo? Porque Deus te chamou para você ser testemunha. Deus chamou você para ser testemunha. Qual que é a essência de uma testemunha? Uma testemunha, ela viveu, experimentou e presenciou. Então vamos lá. A essência de uma testemunha: viveu,
experimentou e presenciou. Qual que é o contrário de uma testemunha? Sabe qual que é o contrário de uma testemunha? Um tagarela. Uma pessoa tagarela. Ela fala, cara. Não, porque eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí vou lá tentar pregar o evangelho pro meu irmão, mas a minha vida não testifica isso. Deus chamou a gente para viver de uma forma que testifica. O que o Azar falou? Nossa vida, Jesus ser o assunto principal. Só que não de uma forma forçada. Não de uma forma forçada, não tem que falar de Jesus aqui, porque, nossa, eu tenho que aprender a falar mais de Jesus. Não. Ei, presta atenção. Uma testemunha, ela precisa experimentar, viver e presenciar. Experimentar, viver e presenciar. E a gente vai chegar no como a gente faz isso. Só que presta atenção. Tudo que pulsa no seu coração, para você ser uma testemunha, Jesus ele precisa pulsar dentro de você. Se Jesus ele não pulsa dentro de você, alguma coisa está pulsando. E você se torna semelhante àquilo que o seu coração pulsa. Vou te dar um exemplo. Se o seu coração pulsa por dinheiro, emprego, o dia que seu patrão te tratar bem, cara, você tá até pai do Senhor. O dia que seu patrão te tratar mal, você chega de bico na igreja e não fala com ninguém. O que tem pulsado dentro da gente? Isso diz quem somos. Isso diz se somos uma testemunha ou se somos uma tagarela. Se somos um obediente, praticamos uma obediência que nasce no coração ou uma obediência de fazer alguma coisa. Consegue entender? Vocês estão acompanhando? Presta atenção. Então, beleza, Cléber, se eu quero ser testemunha, o que eu faço para ser testemunha? Você precisa de uma palavrinha, contemplação. Escuta isso, isso é bem forte. E a primeiro momento, as primeiras vezes que eu ouvi essa palavra, contemplação, ela me gerava dúvidas. Tipo, o que é contemplar? Aqui na CMD, as primeiras vezes que eu chegava na CMD, todo mundo falava assim, você tem que ver Jesus. Eu falei, cadê? Onde que veio ele? Cadê? Será que eu tô cego? Só que, cara, que loucura, né? Contemplação. Existe uma diferença gigantesca em você contemplar Jesus e você ver. Existe uma diferença entre você, vou reformular. Existe uma diferença entre você contemplar e ver. Ver é um ato imediato e muitas vezes superficial. Você lembra o que o Arthur falou aqui no dízimo e oferta? Ele falou que o povo de Israel, cara, viu o próprio Deus pisando no monte. O monte fumegou. Só que, mais do que isso, presta atenção, eles viram com os olhos nus dele o mar se abrindo. Depois de 45 dias, 1 mês e meio, eles falaram assim, eu acho que é melhor o Egito. Você tem noção do que é isso? Por que eles fizeram isso? Porque eles viram com os olhos e não contemplou com o coração. Sem contemplação, a sua vida vai ser superficial. E todas as vezes que alguém perguntar assim, você é cristão? Cara, você vai ter boas respostas, mas não vai ter essência. Consegue entender isso? Deus chamou a gente para ter essência. A essência de Deus ser parecido com a nossa. Contemplar é um ato profundo, intencional, de refletir, meditar e admirar. Vou repetir essa frase. Contemplar, um ato profundo de refletir, admirar e meditar. Para isso, a gente precisa de uma palavrinha chamada intencionalidade. Sabe quando, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Você vem no culto, cara, igual no culto passado, por exemplo, já aconteceu muito isso comigo. Deus vem, cara, Deus toca um, toca o outro, toca o Lê, toca o Gi, toca o Jean, toca o outro. Aí eu tô tipo, glória a Deus, aleluia, mas eu tô de boa aqui. Vou dar um exemplo mais prático para você. Uma vez eu tava com a Daiane viajando assim, e aí a Daiane olhou assim e falou assim, Cleverson, para, olha a lua, olha que lua incrível. E eu com pressa, eu falei, tá bom, legal. Ela falou assim, olha como que Deus é lindo. Eu, amém, aleluia, mas eu tô com pressa, eu quero ir embora. Ela contemplou, eu apenas vi.
Você consegue entender isso? Então você pode estar há 20 anos vindo na igreja e apenas vendo. E apenas vendo, você sabe muito, cara. Ou talvez, vou usar a expressão do dia que eu gosto muito, talvez, e só talvez, você um dia contemplou, mas hoje você só vê, cara. Hoje você só vê. Sabe, Deus quer que a gente seja profundo em contemplar. Aí, passado alguns anos, aí foi esses dias pra trás, aí eu tava dirigindo sozinho, voltando de Pouso Alegre, aí quando eu vi uma lua incrível. Aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a admirar a lua. E falar, cara, que Deus incrível que a gente tem. Que Deus incrível. E o próprio Deus começou a ministrar no meu coração a grandeza dele. Sabe por quê? Porque pra gente contemplar, a gente precisa gastar tempo. Você entende? Pra ver, não. Eu passei, vi a lua, baixo a cabeça e continuo reto. Eu tenho minhas coisas pra fazer. Eu tenho minhas coisas. Não, a gente precisa parar. E vocês prestem atenção. Sabe o que uma das coisas que define um tagarela? Uma das coisas que mais define um tagarela é um bêbado. Quem já conversou com um bêbado? Ele é o cara, ele é superior. Ele viu isso, ele fez aquilo, ele fala um monte de coisa da vida dele, começa a falar. Você fala, esse cara é chato, mano. É um bêbado, um tagarela. Sabe por quê? Porque para você contemplar, você precisa estar sóbrio. Sobriedade. Deus chamou a gente para ser sóbrio. Sóbrio, ou seja, largar a mão de ser, sabe? Assim como eu estava com pressa para os meus compromissos, eu estava com pressa, então eu não contemplei a lua. Ei, para você contemplar, você precisa muitas vezes abrir mão de coisas, até lícitas. Para você contemplar. Clévio, o que isso tem a ver com evangelismo? Cara, tudo. Sabe, vamos deixar de ter uma vida medíocre, sabe? Vamos ser intencionais com a nossa vida. Abre comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. Versículo 18. Mas, todos nós... Todo mundo achou? Sim. Mas, todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Algumas versões vai falar de glória em glória. Só que olha a parte A do versículo. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos. Então, é uma reflexão. Olha o Salmos capítulo 1, o que é que vai falar? Sabe que Salmo medita no Senhor? Ele não fala lê as Escrituras, fala medita, contempla as Escrituras. E o próprio Jesus, é o desejo de Jesus que a gente contemplemos eles e sejamos transformados por isso. O que é evangelho? Boa notícia. Uma boa notícia. Só que para você dar uma boa notícia, você precisa estar comprometido. Porque senão você está dando uma informação. Vou dar um exemplo para você. Você está andando assim, quando alguém fala assim, onde que é Baía Pedras? Aí você fala, você pensa, eu sei onde é. Vai reto, vira à direita, esquerda e você chega lá. Estou dando informação e sai andando. Eu sigo o meu caminho. Você quer ir para Baía Pedras? Agora, o que é uma boa notícia? Ó, é o seguinte, lá na Baía Pedras, leia. Eles estão doando viagem de graça, cara. Lá eles estão dando fogão, geladeira de graça. Eu tô indo, vamos. Aí todo mundo, vamos lá, vamos, gente. Eu tô indo, se vocês não quiserem ir, eu tô indo. Isso é dar uma boa notícia. Consegue entender? Vocês estão acompanhando? Então o evangelho não é dar uma informação. Quem já ouviu assim, ó, fulano, você precisa de ir pra igreja, viu? Fulano, você precisa de Jesus, tá? Isso é informação, cara. Você está dando só uma informação vazia.
Agora, o que testifica se você está dando uma boa notícia ou não? Seu estilo de vida. Porque para você dar uma boa notícia, você precisa ser comprometido com ela. Porque as pessoas não vão ouvir suas palavras, ela vai ouvir seu comportamento. O seu comportamento dita para onde você está indo. Você lembra a noiva? Não adianta nada a noiva falar pro noivo, eu amo, mas ela não está nem aí pro casamento. Não está nem aí. As atitudes dela é que dizem quem ela ama de verdade. Agora eu quero que você entenda. Eu vou dar um exemplo. E eu queria que você prestasse bem atenção nesse exemplo, que vai esclarecer ainda mais. Imagina só uma pessoa que ela anda... Imagina só que nós estamos numa sociedade que pegamos todos nós um vírus. E esse vírus que a gente pegou nos deixa corcunda. Imaginou? Todo mundo está acompanhando a historinha? E esse vírus nos deixa com corcunda mesmo. Todo mundo pegou. E todo mundo está corcundo. Só que uns já acostumou. Outros falam assim, seguinte, segue a vida. Outros entrou em depressão, outros estão tristes, outros falam assim, é assim agora a vida, segue assim até morrer. Só que aí um dia você está andando corcunda assim, ó. Aí você está andando assim. Aí quando você vê um homem em pé reto, aí você fala assim, uai, o que você fez? Aí essa pessoa fala para você assim, ó, tem uma fonte de água, se você vir beber dela todo dia, cara, você vai ser transformado. Você vai ser curado, cara. Aí você vai nessa fonte de água e pega a água e bebe. Você sente uma melhora extraordinária. Você não ficou reto por completo, mas você sentiu uma melhora assustadora. O que você vai agora? Você sai na sociedade? Normal, não. Você sai com brilho nos olhos. Aí você chega e fala assim, Gu, presta atenção, cara. Eu era assim, agora eu tô assim. Agora, se ele não acreditar, meu amigo, eu vou falar para todo mundo, porque eu carrego uma boa notícia, não é mais uma informação. Agora, o que seria um tagarela? Um tagarela é assim, vou usar o Gu de exemplo. Eu falei pro Gu, Gu, eu bebi da água. Aí o Gu fala assim, aí o Gu sai falando pros outros, ele bebeu, tá? Ele bebeu. Fulano disse que ciclano disse que fulano disse que bebeu da água e tá sendo bebendo. Não, isso é um tagarela. Gente, vamos ser moldados por isso. E sabe o que isso traz à memória? Noé. Quem lembra de Noé? Noé não ficava... Vou contextualizar vocês, né? Noé, na época de Noé, quando Deus falou assim, vai chover, nunca tinha chovido na terra. Nunca tinha chovido na terra. Aí Deus falou para Noé, vai chover, constrói uma arca. Ele não precisou ouvir a voz de Deus 2 vezes, não. Ele pegou e começou a construir uma arca. Só que ele não saía gritando na rua, vai chover, gente, vai chover, viu? Vai chover. Não. Ele começou a construir uma arca. Sabe, a sua vida está construindo o quê? Quando as pessoas olham para você, elas falam, você está construindo o quê? Ou você só está falando, Jesus vai voltar. Fulano disse, Jesus vai voltar, faz 2000 anos que estão falando isso. Na época de Noé também, nunca tinha chovido. Só que Noé estava construindo a arca. E conjectura comigo, todo mundo falando, Noé, você tem problema mental. Nunca choveu, cara. O que você está arrumando? Só que quem viu, quem contemplou, meu amigo, acabou, é suficiente. É suficiente. E talvez você muda de opinião, você fica triste, porque muitas das vezes você está indo na opinião dos outros ainda. Não, eu fiquei chateado com o fulano. Não, cara, se você viu, se você contemplou, isso precisa ser suficiente na sua vida. Isso precisa transformar a sua vida. Deus nos chamou para sermos como Noé, construir um estilo de vida que aponta para a volta de Jesus. Noé construía a arca, dizendo, com as atitudes ele dizia, vai chover, gente. Hoje a nossa estilo de vida tem que dizer, gente, Jesus está voltando. Só que não voltando tipo, aceita Jesus, viu? Senão você vai para o inferno. Não, meu noivo está voltando. Eu aguardo com expectativa porque eu quero encontrar com ele. Assim como na historinha que eu contei, está totalmente curvado. Quando a volta de Jesus, seremos como ele é, completamente íntegros, retos, parecidos com Cristo. E esse deve ser o nosso anseio. Esse deve ser o nosso anseio. Sabe, hoje a gente passa angústia, hoje a gente passa por tentações, mas haverá um dia. E ele prometeu que a gente será livre de toda lágrima. Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Só que por que nosso coração está impulsado?
pelo que o nosso coração tem mais pulsado, gente. Sabe? Eu queria que vocês ficassem de pé comigo. Eu queria fazer uma oração com vocês para mudar, sabe, a nossa perspectiva, para onde a gente está indo, sabe, quem a gente tem se tornado. Eu queria chamar vocês a um lugar de contemplação. Contemplação. Espírito Santo de Deus, se você quiser vir aqui na frente para receber alguma oração, você fica bem à vontade. Eu estarei orando por você. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos chama para a gente contemplar Ele, não para apenas ver com os nossos olhos nus. Então dê espaço para o Espírito Santo de Deus ferir a nossa alma.